paz do Senhor, meus queridos. Uma boa noite para todos vocês. É uma honra nós podermos estar aqui, porque se nós estamos aqui é porque nós pudemos chegar cá, é porque nós pudemos andar, é porque nós temos saúde para estar aqui, nós temos forças para estar aqui. E é tão bom quando a presença de Deus se manifesta. Amém. Com eu, por acaso, quando escolhi a mensagem, porque o tema do mês é a fidelidade, quando preparei esta palavra, eu digo assim, oh meu Deus, era tão bom que eles cantassem lá este hino. E Deus ouviu, porque este hino fala mesmo sobre a fidelidade. E eu hoje trago essa palavra, que o estudo é sobre José, a fidelidade do José. Todos vocês já sabem, só aqui pôr os meus versículos bíblicos, aqui. Todos vocês já sabem quem é José, o José do Egito. Até se calhar vocês já viram, não é? A novela que passa na Record, que é bem bonita. Mas nós hoje vamos aprofundar mais sobre a fidelidade. Ele foi um exemplo de fidelidade. Na semana passada, o nosso pastor compartilhou também a fidelidade do Daniel, também um grande exemplo de fidelidade. Mas hoje vamos falar sobre o nosso amigo José. E vamos abrir em Deuteronômio 7. Está passando ali? Está. Diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o concerto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Amém? Uma palavra abençoada. E nós sabemos que nós podemos ter sido grandes pecadores, ter feito coisas muito más, e todos nós não éramos santos nenhuns, né? Só alguém que já nasce num berço cristão é um bocadinho diferente, porque é logo ensinado no Evangelho. Não foi o meu caso, e se calhar da maioria também não. Nós nascemos em lares que não eram cristãos, e nós aprendemos todo o tipo de males, e tudo aquilo que era mau aos olhos do Senhor, e muitas vezes caímos em grandes pecados. Por isso nós, para virmos a Jesus, quando viemos a Jesus, nós vimos feitos em farrapos, mas Ele nos fez príncipes e princesas. Ele nos lavou, Ele nos restaurou, e Ele limpou todo o pecado e os lançou no fundo das profundezas do mar. Ele nos limpou, nós ficamos branquinhos, vestidos com vestidos alvos mais que a neve. E é essa alegria que nós temos, porque hoje nós podemos dizer: eu sou uma filha, um filho de Deus. Amém? Porque nascemos de novo, temos uma nova identidade, temos uma nova vida. Amém? Agora vamos ver a história do José, porque o José... Eu quero que esta noite vocês absorvam este estudo. Porque nós às vezes lemos estas histórias da Bíblia, e acontece às vezes quando nós andamos na correria do trabalho para casa e de casa para o trabalho, e vamos ler a Bíblia. Hoje já li a Bíblia, mas lemos aquilo numa corrida e às vezes não absorvemos a mensagem que lá está. Eu quero que vocês idealizem este moço, o José, que ele tinha todos os motivos da vida para ser um adolescente revoltado e rejeitado. E nós podemos pensar num membro da nossa família: o meu primo, o meu irmão também é assim. Mas nós vamos ver como é que ele era e como é que ele fazia, o modo de vida que ele levava, para que a Bíblia diga que ele foi um exemplo de fidelidade a Deus.
Eu trago um resumo porque foi das mensagens que mais me custaram a fazer. Porque é tão grande, e eu fiz um resumo. O José, ele era invejado pelos irmãos. Porquê? Porque ele era o filho predileto do pai. Ele era filho de Raquel, que era a mulher que ele adorou. E aquele filho achava graça. O seu pai era o seu enlevo, aquele menino. Mas ele tinha mais filhos, que eram filhos das outras mulheres, que já eram adultos. José era um mocinho ainda. E então o que é que o pai fez? Como o pai só tinha olhos para aquele filho, para o seu Zezinho, podemos dizer, o Zezinho, ele quis presenteá-lo com algo que fosse bonito, que fosse bom. E então ele fez-lhe uma túnica toda colorida. Uma túnica colorida naqueles tempos, naquela época, era um luxo. Porque, como vocês sabem, eles eram pastores, os seus trajes eram simples, eram praticamente todos da mesma cor, para o creme, para o castanho, para o escuro. E ele teceu aquela túnica toda cheia de cores e entregou ao seu filho. Olha, filho, fiz para ti. Só que os irmãos observaram o presente que o pai lhe deu. Eles que já eram homens, que nunca tinham recebido presentes do pai, muito menos um presente daquele tão chique, tão bonito. Eles não gostavam do José. Já porque o José era um menino, era o mais novo, era o menino adorado do pai. E agora, para chatear, ele ainda recebeu um presente daqueles. E eles começaram não só a afastar-se dele, mas a odiá-lo. E, irmãos, este é um grande pecado. Porque quando uma pessoa começa a ter ódio de outra pessoa, aquilo é como a grama. Não sei se vocês no Brasil se têm este nome de grama. A grama é aquela erva que nasce por tudo quanto é sítio. A gente arranca, mas aquilo fica lá. E aquilo brota em todo o lado, em pedras, em tudo, aquilo rebenta em tudo. E este ódio no coração de uma pessoa é tal e qual a grama. Tem que ser arrancado mesmo pela raiz, porque senão fica lá e fica a corroer. E aqueles irmãos ficaram todos contaminados com o ódio, com a raiva, com o ciúme àquele irmão. E eles começaram a imaginar, o gaiato, eu uso estes termos porque sou lentejana, o gaiato, o que é que ele pensa? Pensa que é melhor que nós. Não pode ser. Nós fartamos de trabalhar e ele é um menino bonito e ainda por cima recebe presentes. Isto não pode ser, pá, isto tem que dar uma volta. Isto não pode ser. E os irmãos começaram a imaginar coisas. Epá, qualquer dia fazemos-lhe isto, fazemos-lhe aquilo. Mas Deus estava com ele. Deus estava com ele. E Deus lhe deu um dom. O dom dos sonhos. E um dia o José começa por sonhar um sonho. E depois sonhou outro sonho. Onde ele se via rodeado de fardos, de feixes, de trigo. E os outros feixes todos deitados. Vocês sabem a história, não é preciso estar a contar, que todos vocês sabem. Pois há de ler lá na Bíblia. E depois deu-lhe outro sonho, que era o sol, era a lua. E ele sempre no meio. E ele vai, na sua inocência, porque ele era simples. Na sua inocência, mesmo sabendo que os irmãos não gostavam dele, odiavam-no, ele, coitadinho, na sua inocência, na sua simplicidade, dizia, olha, manos, venham cá que eu quero contar uma coisa. Inocente. Eu tive um sonho. O que é que foi? O sonho foi assim. Ai, vocês têm que ouvir que foi um sonho muito bonito. Olha, foi assim, assim. Tivestes esse sonho? Isso quer dizer o quê? Que nós nos vamos curvar a ti? Estás doido?
tu és parvo. Mais tarde, o outro sonho. Agora contou outra vez aos irmãos, mas agora já estava ao pai. E o pai pareceu-lhe mal. Disse, mas que sonho é esse que tu tivestes? O sol e a lua e as estrelas e tu... Isso quer dizer o quê? Que eu e a tua mãe e os teus irmãos nos vamos encurvar diante de ti? É isso? E o pai pareceu-lhe mal. Mas José guardou aqueles sonhos. Porque aqueles sonhos não eram da sua imaginação, não vieram à sua cabeça, foi Deus que lhe deu aqueles sonhos. Gênesis 37, 5 a 10, não sei se tem ali. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes, ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Ele pedia até, quase por favor, vocês ouçam, vocês têm que ouvir este sonho. Ora, agravou ainda mais a raiva e o ódio dos irmãos. E agora também do pai, que também não gostou nada daquele sonho. Então o que é que eles começaram a pensar? Nós temos que eliminar este irmão. Este irmão está a mais. Nós andamos a apacentar o gado e este irmão chatear a nossa cabeça. Ele tem que ser eliminado. E eles começaram a bolar um plano. E eles disseram, nós temos que fazer alguma coisa. Os irmãos mais velhos. O que é que eles pensaram? Quando o apanharmos sozinho, vamos ali àquela região, tem ali aqueles buracos, que eram uns buracos tipo uns poços, que por acaso estavam secos. E eles chegaram-se ao pé de José e disseram, anda connosco, anda até ali. E chegaram lá ao buraco e deitaram-no lá para baixo. E ainda fizeram outra. Tiraram-lhe a túnica que o pai lhe tinha dado. E pensaram, isto não pode terminar aqui. Nós temos que o eliminar, porque senão ele vai contar tudo ao pai. Nós temos que o matar. Epá, vai lá, mas aquele é nosso irmão. Epá, mas a gente bola um plano. Epá, a gente vai tirar a túnica, matamos um animal e sujamos-a com o sangue e depois levamos ao pai. E dizemos que ele foi apanhado por uma fera e a fera que o matou e que o comeu. Vejam bem, irmãos, o que faz o ódio, irmãos? O ódio leva a suicídio, o ódio leva a homicídio, o ódio faz fazer tudo. Porquê? Porque o inimigo aí entra e já é o inimigo a reinar. Já não é a pessoa a pensar, já é o inimigo que está a fazer tudo através daquela pessoa, como sendo uma marioneta. É assim que ele faz. Então, eles fizeram isso. Deitaram o irmão para dentro do poço. Mas há o mais velho, disse, epá, não devíamos fazer isso. Entretanto, eles olham e vinha a passar uma caravana de ismaelitas, que eram mercadores e que iam para o Egito. Então eles pensaram, olha, vamos tirar o José da cova e vamos vendê-lo àquela caravana. Ganhamos dinheiro com isso, vejam bem, ganhamos dinheiro com isso e pelo menos não o matamos. E foi assim que fizeram. E venderam o José por 20 moedas de prata. Ora, os outros, pronto, pagaram, porque levaram um moço, ele era bonito, ele era bem parecido, e levaram-no para o Egito. José, que tinha uma vida tão pacata, tão simples, com o seu pai, com os seus irmãos, mesmo não gostando dele, mas ele tinha aquela vida simples. E ele agora está num reino onde tudo é diferente. Tudo. Ele entra naquele Egito, ele só vê deuses por todo o lado, estátuas por todo o lado. Os vestimentas deles era tudo diferente. E ele, como era tão bem parecido, tão bonito,
aqueles medianitas levaram-no para o mercado, para o venderem. E por acaso, porque não há por acasos, foi um senhor do palácio do rei e quis um escravo. E ele foi vendido a esse senhor. Esse senhor era um eunuco do faraó. Era um chefe da guarda. E ele o comprou. Porque achou aquele escravo tão bonito, com um aspecto diferente, porque os outros escravos que lá estavam a vender, coitadinhos. Agora aquilo era diferente, um moço lindo. E ele comprou. Ele comprou e levou-o para a sua casa. José tinha todos os motivos para ser um jovem desanimado, um jovem que tinha perdido tudo o que havia de bom na vida, um jovem que podia ficar dias a chorar, mas ele estava de cabeça levantada, sempre com bom ar, sempre com bom parecer, porque ele sabia que Deus estava com ele. Ele sabia que tudo aquilo que os irmãos tinham feito, tudo aquilo que estava a passar, ele, filho de um pastor, agora era escravo, foi vendido como escravo, mas ele sabia, Deus saberá. Ele se calhar lá na cabecinha dele dizia, Deus saberá porque é que isto está a passar. Deixa, Deus é comigo. O seu semblante era sempre alegre. A Bíblia não diz que ele andava a chorar. José tinha tudo para desistir, mas Deus estava com ele. Mesmo escravo, manteve os seus princípios, servindo com competência e fidelidade. E ele foi uma bênção para este senhor chamado Potifar. Mas agora vamos ver uma coisa. Diz a Bíblia que ele era eunuco do faraó. Eu não sei se está aqui alguém que sabe o que é um eunuco. Geralmente, não te estejas a rir, geralmente, todos aqueles que eram sacerdotes, neste caso no Egito, todos eles eram eunucos. Os criados da rainha eram eunucos, todos eles. Ou seja, eles eram homens, mas, pronto, não tinham nada cá embaixo. E este homem era assim. Mas este homem era casado. Mas ele era eunuco e era casado? Sim, porque ele era um senhor do Egito, era um senhor da sociedade. Ele fazia parte da guarda do faraó. Então, este senhor não podia ser um homem que andava ali sozinho. Tinha que ter uma esposa, porque eles eram nobres. Então eles tinham esposas. Não faziam, não tinham filhos, pronto. Mas tinha uma esposa. E a esposa começou-se a fartar assim um bocadinho do seu marido, né? Ela queria namorar. E agora estava um escravo novo lá na casa. O que é que começou a acontecer? Começou a acontecer que aquela mulher, farta de estar sozinha, porque o seu marido andava sempre fora, ela sempre chateada, não havia nada para fazer naquela casa, começa a observar aquele rapaz e começa a ver, é um pão. Que bonito. Começa a tirar-lhe as medidas às costas. Começa a ver que aquilo que era... Epá, isto é um avião. E começa a chegar perto do José. O José, claro, não ligou nenhuma. Fazia o seu trabalho, tudo. Porque, como vocês sabem, Potifar viu que o moço que era inteligente, que era capaz, e disse-lhe, olha, eu não tenho vagar de nada. Tu ficas como mordomo desta casa. Podes administrar tudo.
faz de conta que és o dono desta casa. E foi assim que sucedeu. Claro que só não podia tocar na mulher. E não tocou. Só que ela teve outra visão. E ela começou a pensar, não, o marido nunca está. Não, eu tenho que me deitar com este homem. E ela começa a assediar José. E diz-lhe, tu tens de deitar comigo. E ele recusa. E torna outra vez, deita-te comigo. Até que José disse, não, o meu senhor pôs-me como chefe desta casa. Eu tenho liberdade para fazer tudo nesta casa, menos tocar em ti. Porque eu aí ia pecar contra o meu Deus. Mas ela tentou à força. Deu folga aos guardas nesse dia. Só ficou um lá no fundo do quintal e ela atacou. E ao atacar, José fugiu, mas deixou a túnica nas mãos dela. E ela começa a gritar, ai, ele tentou-me violar, ele quis-me violar. Até que isto chega aos ouvidos do marido. E o marido ficou muito chateado. Porque então eu pus este escravo, uma pessoa com tanta habilidade, tanta sabedoria, e agora ele quer tocar na minha mulher e mandou-o para a prisão. Irmãos, José tinha tudo para ser um adolescente frustrado, sem gosto pela vida. Mas sabem como é que ele andava? Normal, alegre, fazendo o seu trabalho. Ele foi para a prisão. Mas chegou lá à prisão e ainda disse assim, não sei porque é que estou aqui, isto é uma injustiça, eu não fiz nada, eu não toquei na senhora, ela é que quis tocar-me. Ele não deu justificações nenhumas. Ele simplesmente, ao entrar na prisão, ele foi obediente ao chefe da prisão. E o chefe da prisão observou aquele homem, aquele jovem, e pensou, este jovem é diferente. Não sei se ele é culpado, se não é culpado, mas este jovem, há ali qualquer coisa que é diferente dos outros. E começa a ver que ele era responsável em tudo. Começa-lhe a dar funções. E começa a ver que o José, em tudo o que punha às suas mãos, tudo era bem feito, tudo era abençoado. De tal maneira que o chefe dos carcereiros disse, olha, a prisão fica por tua conta, porque eu tenho confiança em ti. E foi assim que aconteceu. Mas esteve lá muitos anos, irmãos. Uma pessoa que não fez nada de mal. E justamente ele esteve preso. Agora aqui em Gênesis 39, 21 a 23, diz assim, o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porque o Senhor estava com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Tudo o que ele fazia, mesmo dentro daquela prisão, tudo era abençoado. Amém? Mesmo naquela prisão, ele destacou-se, de forma que ele trabalhava e era uma bênção naquele lugar horrível. Um lugar horrível, irmãos. Ele era próspero e bem-sucedido, mesmo antes da sua vida dar uma grande volta. Entretanto, ele interpretou, outra vez o dom, interpretou os sonhos de 2 presos que lá estavam, que trabalhavam no palácio. E aqueles sonhos vieram a realizar-se. Entretanto, mais tarde, o próprio Faraó tem uns sonhos muito estranhos. 2 sonhos muito estranhos. E os seus magos, os seus sacerdotes, ninguém conseguiu. Eu penso que é isto. Não, não é, não, pá, isso não é. É outra coisa. E faziam aquelas
coisas todas que eles faziam lá aos deuses, e aquelas fumarolas e aquelas coisas. Eles não viam nada do que aquilo podia ser, umas vacas magras, umas vacas gordas, umas espigas cheias, umas espigas pretas. Eles não sabiam o que é que aquilo queria dizer, e o que era uma vergonha, porque eles eram sacerdotes, eles deviam adivinhar os sonhos, e agora não eram capazes. Eles tinham adivinhado tantos sonhos de outras pessoas do palácio e certamente sonhos do faraó, e agora aquele não havia ninguém. Até que um deles, que já tinha sido libertado lá do cárcere, que já estava a trabalhar no palácio, aquilo chegou-lhe aos ouvidos. E ele disse, há lá um moço que esteve preso comigo, que ele interpreta sonhos. O que é que estás a dizer? Sim, lá na prisão, no cárcere. E aquilo foi andando de boca em boca até que chegou ao faraó. Tu dizes o quê? Que há um homem que interpreta sonhos? Manda-o chamar. Só Deus, irmãos. E o José foi chamado. Prepararam-no, ele foi à presença do faraó. E o faraó contou os sonhos. E o José disse o que é que os sonhos significavam. Que o Egito ia ter 7 anos de fome e depois ia ter abundância. Ele explicou-lhe aquilo tudo, vocês podem ler depois na Bíblia. E de facto, assim foi. E é uma história tão bonita que o faraó, quando viu que aquilo que era real, ele disse-lhe, isso tem lógica. E agora, o que é que tu achas que eu faça? E José abriu a boca e deu um plano de administração do Egito ao faraó. Se fosse o meu senhor, eu fazia isto, e isto, e isto, e isto, e isto. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que todos os povos ao redor do Egito, eles têm que vir comprar cereais ao Egito por causa da fome. E o tesouro do faraó fica cheio. Ele era um administrador. Porquê? Porque Deus estava com ele. Deus lhe mostrava. Não era a inteligência dele, era a inteligência que Deus lhe dava. Era a inteligência do alto. Era a sabedoria do alto. E foi isso que aconteceu. Eles fizeram celeiros. Naqueles anos de muita abundância, encheram tudo. E depois vieram os anos da fome. Claro que todas aquelas populações, aqueles reinos, estava tudo a ter fome, tudo ia ao Egito. Inclusivamente, a família do José teve que ir ao Egito comprar cereais. E quem é que foi? Os irmãos e depois o pai. E eles não o conheceram. E ele fez-los, apesar dele não ter mágoa no coração, ele fez-los sofrer ali um bocadinho. Para eles saberem o que é que tinham feito. Eles sofreram ali um bocadinho. Mas claro que eles não o conheceram. Ele com os olhos pintados e com aquelas roupas. Mas ele depois deu-se a conhecer. E este jovem, para mim, é um dos exemplos de fidelidade. Há mais, como o Daniel, há mais, mas este jovem, para vocês jovens, meditem nesta história, porque é linda. Um jovem que nunca deixou raiz de amargura no seu coração. Mesmo que ela lá tivesse a querer fazer ninho, ele arrancava. Diz, não, os meus irmãos não são assim. Não, o meu Deus livra-me disto tudo. Os meus irmãos não são maus. É o feito deles. Ele não culpava ninguém. Porque ele era bom. Deus estava com ele. Ele nunca esteve deprimido.
Ele nunca disse, eu vou acabar com a minha vida. Eu não tenho futuro. Ele sabia que Deus, aquele Deus que lhe tinha dado o dom de interpretação dos sonhos, era o Deus que estava com ele, era o Deus que vivia com ele, era o Deus que dava direção à vida dele, era Deus que lhe dava tudo, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. E era nisto que ele acreditava. Por isso, o nosso amigo José, o Zafnat Paneia, foi uma grande bênção. Amém? Resumindo, José não se deixou contaminar. José não se deixou tentar. E José não se deixou corromper. Jovens, captem este resumo. Jovens e não jovens. Porque até mesmo nós adultos, as tentações no mundo são muitas, de todo o tipo. E às vezes há coisas que parecem tão inofensivas. Parece não ter mal nenhum. Mas a cobra está lá. Portanto, é preciso muito cuidado. Olhemos para o exemplo do José. Amém? Amém. Leiam esta história, quem não conhece ainda. Meditem nesta história, porque é uma história maravilhosa. Para vocês saberem como é que Deus trata connosco, como é que Deus mexe connosco. Quando nós temos Deus, nós podemos ser como José. Podemos ser como ele. Porque todos os dias, ao levantar da nossa cama, nós dizemos: ó Senhor, eu entrego-te o meu dia, guia-me nos meus pensamentos, nos meus passos, em tudo o que eu for fazer, na empresa, no trabalho, nas obras. Senhor, Tu és comigo. Tu és o meu caminho, Tu és a minha direção. E Ele é tão bom. Ele gosta que os seus filhos lhe peçam estas coisas. Amém? O nosso Deus é muito bom. O que Ele fez com José pode fazer com todos nós. Amém? Glória a Deus. Que Deus os abençoe. Amém?